A luz, por exemplo, puxada na minha orelha, muitas das vezes. E ontem, quando nós estávamos ali, sobre aquele evento, vocês tivessem essa dimensão, aliás, como o Espírito Santo estava triste naquele lugar, né, pastor? Estava triste mesmo, porque tinha almas ali dentro que estavam afastadas da presença de Deus, mas para eles estava tudo bem, tudo normal. Ali como se nada tivesse acontecido. É como diz o ditado, nada a ver. Aleluia. E quando eu estava meditando sobre este versículo, o qual eu disse que eu sou grato ao pastor, porque se o pastor fosse, quando a gente fosse parar para pensar bem, se o pastor fosse deixar da forma que nós queríamos, aqui na coluna de fogo, do jeito que nós quisesse, à vontade, será que ainda teria algum membro aqui? Teria não. Não teria nem só porque eu vou dizer que não teria, porque primeiro que ele é o primeiro a puxar na minha orelha, na tua orelha. Primeiro que é o primeiro a incentivar ele, a pastor incentivar para a gente poder ir para o culto, para a gente poder jejuar, para a gente poder ler a palavra. Glória a Deus! Aleluia. Não estou falando isso porque eu estou na frente dele, não. Aleluia, porque eu sou grato, estou falando eu. Sou grato. Porque, como eu disse, o Espírito Santo quando estava triste. Porque teve um jovem sobre aquele lugar lá onde eu louvei. Aleluia. Que ele chegou para mim e disse assim: irmão Jefferson, o meu pastor está com raiva de mim, porque eu vou sair da casa de Deus. Olha o que ele falou para mim. Como se fosse uma vantagem ele dizer para mim: se eu vou sair da casa de Deus, meu pastor está com raiva de mim. Mas para ele achava que o pastor dele estava com raiva, mas o pastor dele não estava com raiva. O pastor dele estava triste, amargurado, porque quem é um pastor que quer perder uma alma para Jesus, ou uma alma para o inimigo? Ali naquela mesma hora eu me recordei nas palavras aonde, mas que eu não posso louvar hoje, mas eu me recordei de mim, em São Luís, que eu cheguei para um pastor que eu tinha lá, que hoje é meu pastor, pastor personal, um pastor que eu tinha lá, por nome terceiro profeta, aleluia. E eu me lembro bem que eu estava indeciso, eu estava confuso, se eu ficava na igreja, ou se eu ficava no mundo, se eu ficava na igreja, ou se eu ficava na Umbanda. Aleluia, isso foi o que eu me lembrei ontem na palavra ontem dele lá. Eu ia até ter esse testemunho, mas não tive tempo para ele poder ter uma noção da vida. Eu cheguei ao meu pastor, na época lá, e disse assim: pastor terceiro, eu vou sair da igreja, porque eu não estou me sentindo bem. Olha o que eu falei para ele: eu não estou me sentindo bem, eu vou para a Umbanda. Se ele fosse ontem, ele ia dizer para ele assim: meu filho, não vai para a Umbanda não, porque isso é coisa do diabo, isso é coisa do cão, isso é coisa do inimigo. Ele falava bem de pouco. Olha só o que ele falou para mim. Ele só disse que você quer ir para esse lugar? Eu disse sim. Você está decidido? Eu digo todo. Pois vai, meu filho. Nós dizemos assim: vá com Deus, o Espírito Santo é contigo. E eu, alegre, peguei, saí para o Umbanda e deixei a igreja. Aí o mais interessante é que quando a gente foi, por isso que eu falei naquele momento, se você não prestar atenção, que eu disse que se a pessoa estiver pensando que vai sair e vai ficar melhor, é ao contrário. Aí isso foi o que eu falei naquele momento. Eu saí da igreja e fui para a Umbanda. Não foi agora, depois que eu me libertei, não, foi em São Luís que eu estou dizendo. E fui para a Umbanda. Quando eu cheguei lá no terreiro da Umbanda, para você ter uma noção, a dimensão, como a pastora costuma dizer, mas o pastor, que o inferno é real e o céu também é real, o mundo espiritual é real. Aleluia. E quando eu cheguei no terreiro da Umbanda, que eu disse que eu queria variar, que ele disse que queria ser membro, sabe o que foi que o pai de santo lá no momento falou para mim? Ele perguntou para mim se ele era da igreja, né? Aí eu tentei mentir para ele, dizer assim:
que eu não era. Ele disse, não adianta tentar mentir não, porque tu era da igreja. Aí eu peguei e disse para esse senhor, era da igreja. Tu louvava, né? Eu digo sim. Olha só, na Ubanda, ele me fazendo essa pergunta. E eu disse sim, louvava. E por que tu está aqui? Olha a pergunta que ele fez para mim, por que tu está aqui? Eu disse, não, porque eu quero ficar aqui. Porque eu quero ficar aqui vaiando, quero desenvolver, como diz o ditado deles, quero desenvolver. Desenvolver mal, mal na vida. E aí eu fiquei lá. Mas só que nesse ficar meu, não adiantou de nada. Eu rodava, e eu via lá, todo mundo lá com espírito.